Muito bem, galera, estamos de volta. Mais um conteúdo a respeito de opções. Espero que vocês estejam gostando até aqui. Estamos num processo educacional, vocês estão ainda na parte teórica aí, sobre o conteúdo de opções. Sei que tem muita coisa pela frente e não tem dúvida nenhuma que daqui para frente vocês terão, juntando a teoria com a prática e os cenários que nós vemos diariamente aí ao longo de todo um treinamento, que vocês terão um caráter profissional no mercado financeiro e, para isso, nós precisamos cada vez mais nos capacitar. Galera, nesse vídeo falaremos sobre esse conteúdo aqui, ó, ferramenta operacional. Falaremos sobre o OpLab, o estudo de estratégias e o monitor de mercado. Tá? O OpLab é essa ferramenta operacional aqui. É uma ferramenta extremamente utilizada, eu recomendo bastante sobre estudos, tá? Vai simplificar demais o entendimento de vocês a respeito do modelo Black-Scholes, do entendimento das gregas. Falaremos sobre as gregas aí e as características de cada uma delas, como elas influenciam aí no prêmio das opções, enfim, como é esse modelo matemático do Black-Scholes. E falaremos basicamente aqui também sobre o caráter interpretativo aí na plataforma. O OpLab, galera, já começando a falar a respeito disso, o OpLab é uma plataforma de estudos, tá? De simulações. Não realizamos operações no mercado através do OpLab, tá? Para isso você utiliza o home broker da conta, da corretora que você tem conta aí, ou das corretoras, se você tiver mais uma conta aí. Através de lá que a gente realmente executa operações no mercado financeiro, no mercado de opções financeiras, tá? O OpLab, ele serve para estudos, tá? Para análise, para observar qual o melhor cenário, qual a melhor estrutura, para vocês entenderem como analisar a volatilidade, para que vocês possam interpretar aí quais são os melhores vencimentos para a estrutura que vocês identificam, quais melhores estratégias, o que é mais rentável, como deixar salvo, enfim, eu vou detalhar ponto a ponto dessa plataforma bem simplificada aí e vocês vão ver como ela simplifica enormemente a nossa vida, tá? Principalmente quando a gente fala, exclusivamente quando a gente fala de opções, beleza? Beleza. Vamos lá. Esse daqui é o OpLab. Tá? O OpLab, ele tem algumas funcionalidades como monitor de mercado, análise de simulação, estratégias que vocês podem observar aí, sendo as mais rentáveis ou não naquele momento, tá? E um portfólio aí de ações destinadas. Essas são as funcionalidades do menu, funcionalidades básicas. Eu estou aqui, nesse momento, selecionei um ativo, vale 3, mas eu poderia colocar qualquer um outro, como por exemplo a Petri 4, opções PN, tá? Da Petrobras. E aí a gente tem um panorama de como, no momento aqui, mercado já fechado, tá? Como o mercado fechou, R$ 27,40 a cotação da Petrobras, ela fechou levemente em alta, muito próximo do 0 a 0 do dia. A gente tem alguns caracteres aqui como a taxa atual de juros, a taxa Selic, né, taxa tão importante aí para precificar produtos financeiros e ser a base aí econômica em relação a juros. Nós temos ela aí atualmente em 6,4%. Podemos observar aqui também a volatilidade implícita. Lembra que falamos sobre volatilidade nos vídeos anteriores? E aqui a gente consegue medir a volatilidade implícita nos últimos 12 meses, no ano, nos últimos 6 meses, e observar se a volatilidade implícita atual, olha aí, ó, no ano, em 27,39%, ela está realmente muito próxima da mínima do ano, 26,36%, a máxima é 71,64%. Nós temos aí, nessa interpretação, observando aqui através do OpLab, que a volatilidade implícita da Petrobras está realmente muito baixa nos panoramas aí mínimos do ano, ok? Aqui nós temos também
o cálculo do Ivy Rank, vou mostrar para vocês aí como observar o Ivy Rank, tá? E o percentil também medido na Petrobras. Nós temos também, seguindo aqui a coluna da esquerda, a volatilidade histórica EWMA, tá? Que é calculada aí pelo modelo, né, da EWMA, por isso que está citado, né? Nós podemos medi-lo também. Lembrando que a volatilidade histórica é uma medição da volatilidade ao longo da história do ativo aí, e a gente pode enquadrar em períodos, em faixas de tempo aí, para que possamos ter uma precisão maior a respeito dessa análise. E da mesma forma observamos aqui ela no ano, nos últimos 12 meses e nos últimos 6 meses, observamos a volatilidade histórica atual da Petrobras. Estou dando um exemplo bem recente aí, o conteúdo, hoje dia 5 de julho de 2019, conteúdo extremamente novo. Nós observamos sim a volatilidade histórica marcando a mínima do ano. A atual é exatamente a volatilidade histórica do ano, tá? Podemos observar mais coisas aqui, pessoal. Olha, uma medição da tendência curta até os próximos 8 dias é nenhuma, a tendência média também do papel é nenhuma, o papel está extremamente indefinido, tá? O cenário do mercado está extremamente indefinido, aguardando tanto alguns cenários aí de conclusão, tanto no cenário interno quanto no cenário externo, mas isso não é o tema que a gente quer falar aqui. Na verdade, eu só quero detalhar um pouco sobre o Opilab. Podemos observar também os negócios executados, pessoal, no ativo, a data, o horário, o preço de abertura, a máxima do dia, a mínima do dia, a última cotação, volume de negócio, volume financeiro, tá? Ao longo do dia, aqui na Petrobras. Lembrando que a Petrobras, a gente está falando de opções, sim, mas a Petrobras é o ativo subjacente, tá? É o ativo referência, é a ação. Lembrando que opções são derivativos de ações e nós estamos olhando aqui as derivadas da Petrobras. Beleza? Beleza. Aqui logo ao lado, nós temos as séries, pessoal. O que são as séries? As séries são as opções que nós temos desse ativo, tá? Relacionados e classificados por calls e puts, pelo vencimento e pelo strike proporcional aqui. Então eu vou dar uma limpa aqui e vou mostrar para vocês exatamente cada uma das séries, como vocês selecionam, tá? Para que vocês possam ter uma maior compreensão de como interpretar essas séries. Vamos olhar somente uma e depois a gente amplia um pouco mais a visão. Aqui nós temos a PetriG, lembrando que IG é a opção com vencimento agora, em julho, tá? Então nós temos aqui 5 dias úteis para esse vencimento. Então o Opilab já ilustra para vocês qual o período de vencimento dessa opção. Tá? Nós podemos realizar as simulações aqui em compras ou em vendas desse ativo. Tá? Podemos observar aqui as estratégias correlacionadas, o código exato do ativo. Tá, pessoal? Olha aqui, ó. PETR é o código da ação. Tá? G está relacionado ao vencimento dessa opção e o número aqui proporcional relacionado ao strike. Então, temos que PetriG 27 está relacionado ao strike de 26,90 nessa série que vence agora em julho, uma call, tá? Estamos aqui mostrando uma call, tá? Então nessa call nós temos várias opções, observe quantas opções tem aqui. Estamos realmente mostrando a Petrobras. Petrobras é o ativo que hoje na bolsa tem o maior volume de negócios em opções, tem a maior liquidez de opções e nós conseguimos observar opções até com vencimentos um pouco mais longos, mas claro, naturalmente, muito distante ainda do que nós vemos no mercado americano, tá, pessoal? Bastante diferente aí essa relação de liquidez no nosso mercado com o mercado americano. Dito isso,
eu quero mostrar para vocês todas as características que nós temos aqui na série, tá? Então vamos lá. As opções para a gente poder realizar a simulação, comprando ou vendendo o ativo, os códigos proporcionais ao strike. Lembrando que o strike é o preço no qual, digamos que seja o alvo de exercício daquela opção, tá? Mas lembrando também, detalhe importante, opções não são deveres, são direitos, tá? E os direitos podem ou não ser exercidos, e vocês vão observar aqui que algumas opções elas ficam dentro do dinheiro, né? Até ultrapassam esse strike. E aí, são opções que nós vemos com uma alta valorização. Observem aqui, ó, o preço de algumas opções que estão no ITM, in the money, olha lá, dentro do dinheiro, muito em virtude do strike. Nesse exemplo aqui, ó, P3G 220 é uma opção europeia, olha a bandeirinha da União Europeia aí, é uma opção europeia. Ela hoje, né, a última cotação foi a R$ 5,51, é uma opção que o Moneynese, olha aí o Moneynese da opção, ó, Moneynese da opção, ele é ITM, então ela é uma opção dentro do dinheiro. Por que ela é uma opção ITM? Por que ela está dentro do dinheiro? Única e simplesmente porque o strike dela já foi ultrapassado. Então, esse direito de exercício já passou por muito tempo e, naturalmente, cresceu enormemente o VE dessa opção, tá, galera? O VI dessa opção, que é o valor implícito. Falamos isso em outros vídeos também, e eu vou mostrar um pouco aqui mais para frente para vocês, tá? Então, olha aqui, ó, o strike da opção R$ 21,90, a gente observa a ação a R$ 27,40, então estamos falando aqui de uma opção que já ultrapassou grandemente aí o strike, por isso que ela está extremamente valorizada, já se tornou uma opção ITM, in the money, dentro do dinheiro. O BID correlacionado à melhor oferta de compra, o ESC está relacionado à melhor oferta de venda, tá? Olha aqui, ó, o BID e o ESC, melhor oferta de compra, melhor oferta de venda, a volatilidade atual relacionada ao ativo, tá? O preço teórico desse ativo, o delta da operação, o delta, o gama, o teta e o vega são as gregas relacionadas, as principais gregas relacionadas aí. Na verdade, faltou o Rho, mas atualmente a gente pouco leva em consideração o impacto do Rho, visto que as taxas de juros estão em patamares bem neutros e estáveis aí, tá? O volume financeiro dessa opção, tá? Mais de 21 milhões de negócios. A liquidez do papel, o VI da opção, olha aí, galera, o VI da opção R$ 5,50. Isso quer dizer que se tivéssemos essa opção, essa compra de call com esse preço a R$ 5,51 e quiséssemos exercer esse direito de encerrar essa operação, tá? Nós teríamos um resultado, um valor implícito de R$ 5,05, somados ao VE, o valor explícito de 1 centavo, nós temos a formação da última cotação do ativo, que é R$ 5,51, e é assim que vocês vão observar sempre a formação do prêmio, do preço dessa opção, tá? O que mais podemos mostrar aqui, ó, o volume de negócios, a taxa envolvida, lembrando que a taxa ela também compõe o VE, o valor explícito dessa opção. O Rho, acabamos de falar sobre o Rho também compõe uma das gregas, é uma das gregas que está relacionada à taxa de juros, tá? O preço de abertura, a máxima do dia, a mínima do dia no ativo. Observem que o papel chegou até a fazer um pouco mais, teve um pouco mais valorizado aí. E a hora da última cotação aí, encerrando o leilão, 17h15, tá? Peguei uma das opções aqui como exemplo, detalhamos aqui as séries, as informações que tem. Todas essas informações são importantes, você não precisa necessariamente ser um expert em todas, mas
observar algumas sim vai fazer bastante diferença e entender quais influem na sua estrutura. E a gente vai falar um pouco mais à frente sobre estar comprado, estar vendido, quais fatores influenciam aí, principalmente quando a gente fala de volatilidade ou de estruturas de uma ponta, duas pontas, três pontas, quatro pontas, tá? Estruturas aí onde nós temos diversas opções montadas para estruturar, tá? Uma oportunidade, estruturar uma entrada no mercado de opções financeiras, tá bom? Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui interessante é o seguinte, ó, nesse maisinho aqui, que está dizendo aqui, ó, adicionar série ao estudo, nós podemos selecionar e incluir mais uma série. Então eu vou incluir, aqui nós temos a call, eu vou incluir a put com vencimento também. Olha lá, vencimento em 15 de julho de 2019, vou colocar aqui a put, P3S. São as puts aí com vencimento próximo, tá? Podemos colocar aqui vencimentos maiores, como 19 de agosto é o próximo vencimento. Olha lá, posso selecionar aqui uma call P3H e observar aqui o preço, as últimas cotações de cada opção, quais são ATM fora do dinheiro, quais são ATM dentro do dinheiro e quais são ITM, ATM no dinheiro e ITM dentro do dinheiro, e observar a variação desses papéis aqui para poder me estruturar e observar de uma maneira estratégica quais são as mais favoráveis para mim naquele momento. Posso selecionar também a put, eu vou deixar também aqui a put com vencimento em agosto. E olha lá, galera, a gente pode observar calls, puts com os vencimentos aí proporcionais e toda a série de opções, tá? Uma particularidade aqui do nosso mercado poucas opções, e aí eu vou citar a Petrobras, é uma dessas poucas opções que tem liquidez com vencimentos mais longos. Aqui eu vou colocar o vencimento de setembro, tá? Vocês vão observar aqui que nem todos os papéis têm liquidez, alguns estão até zerados aí, ó, sem liquidez, principalmente em relação ao strike, tá? Acho que nós observamos aí com um pouco mais de liquidez e cotações executadas são próximas aí no dinheiro ou muito próximo aí do strike do preço da ação, tá? Então, vencimentos mais longos, a gente vê poucos ativos com liquidez, ó, se a gente colocar aqui outubro, a gente já vê muito menos liquidez aí no papel, enfim. A Petrobras é uma das poucas opções que nós vemos um pouco mais aí de liquidez em vencimentos longos, diferente aí, por exemplo, do mercado americano, né, onde nós observamos liquidez nas opções de 5, 7 anos de liquidez em algumas opções aí, algumas empresas. Isso realmente mostra a força dos derivativos lá no mercado americano, bem diferente aí do nosso mercado. Eu acho que a gente tem um gap muito grande aí para poder atingir isso, tá? Esses patamares econômicos, mas eu acho que a gente está no caminho e isso é uma questão de tempo. Talvez seja pouco tempo, talvez seja longo tempo, mas é tudo uma questão de tempo. Novos investidores no mercado, maior liquidez no mercado, enfim, maior volume financeiro. E aí, com o crescimento da nossa economia, isso tem tudo para acontecer. Beleza? Beleza. Até aqui, galera, só uma apresentação, tá? Como vocês podem observar o OpLab aí, no que a gente pode... quais detalhes importantes. Lembrando que o OpLab é uma plataforma bem simples, mas de repente para quem está no primeiro contato parece um bicho de 7 cabeças, se não é. Fiquem bem tranquilos aí em relação à aprendizagem. Na primeira, segunda vez que vocês já mexerem na plataforma, vocês já vão interpretar de maneira bem simples aí como simular e como fazer os estudos, tá? Eu vou deixar um exemplo aqui de como a gente pode fazer uma das simulações na opção. Então vou deixar aqui uma entrada, exemplo, tá? Com strike aí no preço, no dinheiro, tá? 27,40, uma opção ATM. Eu vou simular aqui a compra de uma opção. Observem aqui, ó, compra de opções a seco, tá? É uma operação de débito. Enfim, eu vou falar um pouco sobre essas características aqui. O importante é que a gente vai deixar bem observável aqui, ó, que vocês podem realizar um lote mínimo de opções. Olha lá,
100 opções ao lote mínimo. Se nós fôssemos fazer uma compra de opção a seco, uma estrutura de apenas uma ponta, onde necessariamente vocês precisam acertar a direção do papel, que é uma alta, tá? É uma estrutura de uma ponta. E a opção aí, que a opção selecionada foi a dentro do dinheiro, 27,40, tá aqui, ó, Petri G 282. Então aqui as características do ativo, olha lá, preço 45 centavos, strike 27,40, Petri G 282, é uma operação de call, é uma call, um direito de compra, tá? Essa opção Moneyness dela é ATM, at the money, no dinheiro, melhor oferta de compra 40 centavos, melhor oferta de venda 45 centavos, volume financeiro, delta, gama, teta, enfim, eu vou descer um pouquinho aqui o OPLAB para que vocês tenham essa informação por completo, ou melhor, vou até mostrar esse simulador aqui numa tela cheia, e aí sim, olha lá galera, todas as informações a respeito dessa opção, destacando aqui, ó, as gregas, principais gregas aí, e alguns detalhes atuais como a taxa de juros e a volatilidade atual do papel, preço-alvo do ativo. Beleza? Beleza. Eu falei que ia detalhar um pouco mais essa parte aqui na direita, e aqui são características da estrutura que vocês acabaram de simular, tá? Então vamos lá. É uma estrutura que é nomeada como compra de opções a seco, tá? É uma estrutura de débito, então vocês investem para poder montá-la. Mas espera aí, Anderson, um detalhe importante. Tem alguma estrutura que eu possa receber para montar? Sim. Na parte estratégica a gente vai falar um pouco mais. Tem algumas estratégias sim que vocês recebem para montar. São operações de crédito, tá? E esse crédito fica resguardado na conta de vocês aí como uma garantia até que vocês exercitem esse direito, seja de compra, seja de venda, enfim. São várias estruturas aí que a gente pode relacionar a operações de crédito, tá? Essa daqui é uma operação de débito, então vocês precisam investir para poder realizar. Lembrando que aqui no OPLAB são só simulações, vocês vão fazer isso lá no home broker de vocês. A posição inicial, tá? Então você paga R$ 45,06, olha aí, em virtude do preço atual da opção e a quantidade de lotes que vocês iriam executar nessa simulação, né? Que nós estamos simulando aqui, 100 lote mínimo, vocês estariam investindo R$ 45,00. Anderson, qual é o lucro máximo dessa operação? Então, até a data do vencimento, esse lucro máximo é ilimitado. 2 detalhes importantes. É uma operação de call de uma ponta, necessariamente vocês precisam acertar a alta do papel, e é uma operação que sim, todas as opções têm vencimento. Então vocês vão observar aqui, ó, uma das gregas, que é o θ, uma grega relacionada ao tempo. Vocês vão ver que o θ da operação é negativo. Por que o θ é negativo? Porque para quem está vendido, quem está comprado numa operação, o θ vai sempre contra, o tempo vai sempre contra. Quanto mais próximo do vencimento, por mais que a ação esteja subindo, né, quanto mais próximo do vencimento o papel tiver, menos ele tem lucro em virtude do θ, tá? Que vai debitando esse percentual aqui diariamente do lucro da tua operação, tá? Então, quando eu falo que há 5 forças que influem no prêmio das opções, falamos isso em outro vídeo, né? Que é a volatilidade, taxa de juros, preço, tempo, enfim, strike, todos esses fatores compõem o prêmio da opção, não apenas um, tá? Então, aqui a gente está vendo no detalhamento que o lucro máximo da operação, sim, é ilimitado, porém, ele tem até a data do vencimento para que seja exercido esse direito aí, tá? E Anderson, a gente falou isso em outros vídeos sobre risco, né? Falamos a respeito da relação de risco, certezas e incertezas, tá? E quando eu falei para vocês que entender o risco e se beneficiar do risco envolvido na operação é justamente o que a gente vai ler aqui agora. Então, olha lá. Risco máximo estimado.
45,6 centavos. Se vocês observarem, é exatamente 100% do que vocês investiram até a data do vencimento. Então, Anderson, eu já entro na operação sabendo o máximo que eu posso perder? Sim, eu acho esse um dos principais fatores aí das opções. Eu acho isso incrível, vocês já poderem entrar sabendo o máximo que vocês têm de perda, sabendo a profundidade desse rio, e aí se vocês vão colocar um pé, vão colocar dois, ou vão pular de cabeça, enfim, é uma questão de opção, é uma questão de ter opcionalidades, e quando a gente fala aí sobre opções, entender sobre opcionalidades faz toda a diferença. Então, entender qual o risco máximo estimado é fundamental, não é incerteza, é risco. Lembrem aí, caso vocês não estejam lembrando, assistam aí o vídeo a respeito de volatilidade. A gente fala bastante sobre incerteza e risco, tá? E aqui é entender o risco envolvido, ok? E aí, galera, esse fator aqui eu adoro, uso bastante nas ministrações, uso bastante nas transmissões ao vivo aí com os alunos. Simetria de risco. Tá? Então, entender a simetria de risco é entender que o risco assimétrico ele tem que sempre estar positivo. Tá? E olha aí, a simetria de risco é infinita, porque a gente tem uma estrutura que sabe o máximo de perda, mas não há limite no ganho. Tá? Então, é uma simetria de risco positiva. Tá? Então, montem e procurem estruturas, tá? Com simetria de risco positiva sempre. Ok? E aí vem a relação de risco-retorno, o payoff da operação. Vamos falar aqui sobre o gráfico do payoff. Né? É de 1 para infinito, 1 para N. Break-even da operação, acima aí do 27,85. Custos, emolumentos e taxa. Vocês podem aqui deixar configurado também quais são os custos de corretagem e emolumentos para que no final do cálculo vocês já tenham essa proporção debitada, essas tarifas. Ok? Ok. Vamos observar aqui agora juntos o gráfico do payoff. O gráfico do payoff, ele leva em consideração o cálculo das gregas, tá? Ele leva em consideração o modelo Black-Scholes. Falaremos alguns vídeos a respeito do modelo Black-Scholes e as gregas, então fiquem bem tranquilos. Só estou aqui num caráter ilustrativo. E aí, como eu acabei de falar para vocês que nós precisamos acertar numa compra de call a seco, nós precisamos acertar a alta do papel. Tá? Então, observem aqui, ó, que quanto mais o papel cai, chegaremos num patamar aí, num platô de perda, independente que é aqui, ó, 23,74. Daí em diante o papel pode continuar caindo, que o máximo de perda já foi atingido. A gente tem um controle, tá? Já entendendo o risco máximo estimado nessa operação, tá? E o contrário acontece, quanto mais a ação evolui o preço, tá? Quanto mais a ação sobe, percebam que, e aí no gráfico do payoff nós temos essa parte aí roxinha, 6 dias, por exemplo. Vamos colocar um exemplo prático aqui, ó. Vamos lá. R$30. Digamos que a Petrobras atinja nesses próximos 6 dias, que é o vencimento dessa opção, vencimento, uma call com vencimento uma call com vencimento em julho, tá? Então uma call G, tá? Essa série G, nós temos aí com a ação, tá? A ação Petri 4 com a ação a R$30, então do patamar que ela está agora, 27,40 para R$30, o papel evoluiu. Se esse fator acontecer nos próximos 6 dias, tá? Então, nós teremos um ganho de R$ 218,73. Beleza? Beleza. Se acontecer, quanto antes melhor, porque vocês estão comprados numa call, e lembrem que o tempo, o θ, vai contra essa operação. Se por um acaso, se por um acaso, esse preço for atingido de R$30 e a opção vencer, percebam que, mesmo com o vencimento dessa opção, o valor que vocês recebem, e aí é o lucro na operação, é de R$ 214,94, está escrito ali embaixo, pretinho, 0 dias, tá? Que é exatamente no vencimento dessa opção. Vocês ainda têm lucro mesmo atingindo o vencimento
desse ativo, tá? Dessa opção, perdão. Então, o ativo em R$30, a opção vencendo, vocês também têm lucro na operação. O lucro é menor do que se vocês tivessem o exercício feito antes, tá? Mas hoje, tá? Hoje, esse cálculo do Black-Scholes é feito dessa forma. Hoje, se o preço fosse atingido, faltando ainda 6 dias úteis, nós teríamos um lucro de R$ 218,73. Quanto mais próximo do vencimento, lembrem que o θ vai contra, então por mais que esteja dando lucro, esse lucro vai sendo minado pelo θ, que é negativo, diferente das operações quando vocês estiverem vendidos, e aí são operações que o θ é positivo. Enfim, eu vou mostrar uma ilustração a respeito aqui, ó, para vocês. Vou deixar até aqui na agulha para vocês poderem observar logo na sequência. Beleza. Daqui a pouco eu pego aqui para vocês melhor detalhado, tá? Então esse foi o exemplo. Caso vocês quisessem salvar essa estrutura, Anderson, quero salvar essa estratégia, de que maneira eu faço, como é que eu salvo aqui? Vocês vão lá, coloquem, sei lá, exemplo, compra de call, tá? E vocês vão lá e salvam essa estratégia, tá? Olha lá, estratégia salva como exemplo, compra de call, e podem observar aí, monitorando essa operação simulada. Ok? Até aqui espero que vocês estejam compreendendo, tá? E vou mostrar para vocês aqui também algumas outras características a respeito do uso do OpLab, tá? Aqui é a grade de séries. Quero mostrar para vocês também o gráfico de volatilidade, tá? E esse daqui é o gráfico do Smile, tá? O gráfico do Smile permite que vocês observem aí a relação do strike em relação à volatilidade de cada uma. Olha lá, ó. De cada uma vocês podem filtrar, tá? Cada um dos vencimentos, olha lá, vencimento G, o gráfico do Smile, que nós chamamos aqui o sorrisão, tá? São gráficos onde nós observamos convexidade, tá? E na convexidade nós podemos ter realizações fantásticas no mercado. Então, com vencimento G, vencimento daqui a 5, 6 dias úteis, nós temos aí a possível formação aí de um Smile, tá? Mas o tempo realmente está muito curtinho. Se formos observar as operações, as opções com vencimento S, que são as puts, tá? Olha aí, o gráfico já não está tão bonitinho. A H inicia o movimento de formação, tá? Olha aí, o T, a put, enfim, vocês podem selecionar o vencimento que vocês quiserem aqui para observar cada vez mais a formação do Smile, tá? Outro fator que a gente pode observar também é a relação entre volatilidade implícita e volatilidade histórica no gráfico, tá? Então observem aqui, ó, volatilidade histórica em vermelhinho, a implícita em azulzinho, e a gente está observando aqui esses patamares, essa correlação aqui entre ambas, lembrando que essa volatilidade está muito baixa, tá? A gente está observando aí, ó, a volatilidade histórica na mínima, formando a mínima do ano hoje aí com esse fechamento, tá? Então atualmente aí muito baixos os patamares de volatilidade, e aqui um gráfico de candle da ação do ativo, olha lá, Petrobras PN, é Petri 4, tá? Com a formação aqui de candles, tá? As suas formações gráficas aí com a movimentação ao longo dos dias, é um gráfico diário, tá, pessoal? Então, aqui a gente consegue observar também, assim como vocês com certeza observam no home broker de vocês, observam nas plataformas operacionais, aqui a gente consegue de maneira ilustrativa um gráfico da ação, tá? Outro fator importante, e aí falando de gráfico, a gente pode observar o gráfico aqui também, ó, numa tela única, tá? Tem as mesmas informações, mas o importante é observar aqui, ó, a volatilidade implícita no ano,
a volatilidade implícita nos 6 meses, a vol histórica no ano, a vol histórica nos 6 meses, tá? Olha lá, observe que está na mínima, está formando mínima do ano, as vols implícitas também muito baixas aí, o ativo a 27,41, fechamento, etc. E aqui o gráfico maior, com funcionalidades aqui, ferramentas para que vocês possam marcar, grifar, selecionar o gráfico, etc. Marcar estudos aí, deixar salvo essa estruturação da melhor maneira que vocês queiram, tá? Selecionar períodos diferentes aí, minutos, tá? Horas, dia, semana, mês, enfim, da maneira que vocês queiram interpretar melhor aí a leitura da ação, ok? Um outro fator, e aí essa terceira parte desse vídeo, tecnicamente, um outro fator que eu quero que vocês interpretem aqui e observem aqui no OpLab é esse carinha aqui, ó, estratégias, tá? Essa maneira aqui bem interessante de vocês de repente avaliarem algumas estratégias que sejam próximas à leitura de vocês ou interpretarem qual a melhor estratégia para aquele cenário. Eu vou deixar aqui para vocês observarem, ó, as estratégias que se tem disponível, tá? São várias estratégias diferentes, falaremos sobre várias delas aí na parte técnica, tá? E mostraremos aqui a montagem delas no OpLab. O que eu quero mostrar aqui, ó, é que, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, galera, ó. Compra de volatilidade com opções de compra. Estamos falando de dois aspectos, a volatilidade baixa e operações de compra, visando aí a compra da volatilidade. Então, quando a gente vê uma estrutura nesse sentido aqui, a gente pode selecionar, botar buscar oportunidades, tá? Observem aqui alguns detalhes importantes, ó, que há uma certa legendazinha aqui a respeito dessa estrutura. Então, olha lá, uma setinha para cima e se a gente botar a seta lá, vai ver, ó, lucra se o preço do ativo alvo subir, correto? Outro fator importante, olha lá, lucra se a volatilidade subir, correto? Estamos comprados na operação, uma operação de compra com opções de call. Então, nesse cenário, se o papel subir, nós nos beneficiamos. É uma compra de volatilidade, então se a volatilidade subir, nós também nos beneficiamos. E aí tem mais um fator aqui, uma casinha, a gente coloca lá em cima e vê. Estratégia indicada para o ganho de capital, tá? Então, só está dizendo óbvio aí, mas é uma estratégia porque nós podemos montar estratégias para nos beneficiar e nos proteger de eventualidades no mercado. Então, nessa estratégia aqui é para ganho de dinheiro, não para proteção, mas esse é um detalhe um pouco mais técnico que vou deixar para a parte estratégica aí, para que não confunda a mente de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Quantas oportunidades foram observadas? Total de 30 estratégias encontradas, ordenadas por maior relação de risco-retorno, tá? Então, observem que, naturalmente aqui, ó, o OpLab já deu uma ordenação nessa seleção, onde a maior relação de risco e retorno é levada em consideração. Então, sempre tenha um payoff, essa relação de risco e retorno é o payoff, tem uma relação de risco e retorno positiva, uma simetria de risco positiva, onde vocês ganham muito quando ganham e perdem pouco caso percam, ok? Então, olha lá, vou pegar uma estratégia qualquer, tá? Uma estratégia qualquer. Deixa eu pegar a primeira estratégia aqui, ó, compra de volatilidade com opções de compra, tá? Vamos analisar essa estrutura. Vamos colocar na tela cheia aqui, que a gente pode ler essa oportunidade, tá bom? Galera, aqui eu acabei pegando uma estrutura de 2 pontas, tá? Então, é uma estrutura de 2 pontas. Como eu havia dito para vocês, ó, há estruturas que nós temos crédito. Então, essa é uma estrutura de crédito, então vocês recebem para montá-la, tá? O lucro massa, a posição inicial, vocês receberiam aqui, ó, nessa proporção de quantidades, tá? 1.000 e 2.000 lotes, então a gente estaria comprando o dobro do que estaria vendendo, então estamos comprando e vendendo a série G, que tem vencimento nos próximos 5 dias, então estaríamos comprando uma opção com strike em R$ 32,90, um strike maior, e vendendo uma opção
com strike curto, ok? Vendendo uma opção com strike já R$ 21,90, um strike já dentro do dinheiro. Então a gente está vendendo uma opção com strike curto, comprando uma opção com strike longo. Nesse cenário aqui, nós temos uma posição inicial de crédito, nós recebemos R$ 5.482, um lucro máximo estimado ilimitado, tá? O risco máximo estimado de 100%, então a gente pode ter uma perda de máximo 100%. Ah, mas é uma operação de crédito, então posso perder esse valor recebido? Pode sim, principalmente se a operação não der lucro, tá? Observe a simetria de risco, é uma simetria de risco positiva, tá? Então, nós temos um risco assimétrico bem positivo, um risco retorno de 1 para N, 1 para infinito, ok? E uma estrutura de duas pontas, comprando volatilidade com opções de compra. Ok? Então, aqui nós temos também as gregas relacionadas, tá? Olha o delta dessa operação, extremamente negativo, quase 100% negativo, o delta dessa operação, tá? Vamos falar aí sobre essas gregas aí, o delta relacionado ao preço, o θ também é negativo, estamos falando de opções de compra, onde vocês estão mais comprados do que vendido, então o θ está negativo na operação, o gama, que é o acelerador aí do delta, e o vega positivo aí, que está relacionado à volatilidade, essa grega que relaciona à volatilidade. O mais importante aqui, pessoal, é que vocês possam observar diversas estruturas ordenadas por melhor relação risco-retorno que vocês podem montar e analisar aí no cenário atual, de acordo com a ação, de acordo com a estratégia que vocês selecionam aqui. E aí, estudar, observar, praticar, simular, tá? Para que vocês possam ter uma maior compreensão aí sobre o OpLab e sobre o mercado de opções. Essa tabelinha sempre vai acontecer, aprendizagem, execução, aprendizagem, execução. Dessa maneira vocês vão acelerar muito a aprendizagem de vocês. Ok? Então vou voltar aqui para a parte das séries. Tá lá. Mais um detalhe importante aqui, ó. Vocês podem tirar alguma coluna que vocês não acham tão interessante, tá? Esse é um caráter mais técnico aqui, mais de configuração, tá? Olha aí, deixar notificações, mexer nas configurações, enfim. O OpLab, para finalizar, o OpLab é uma ferramenta fantástica, vai simplificar muito a vida de vocês, simplifica muito o modelo Black-Scholes, falaremos sobre isso, e já dá de maneira bem mastigada aí cada estrutura que vocês podem montar. Isso, tá? Mensura as opcionalidades. Mercado de opções traduz opcionalidades e o entendimento sobre o mercado de opções é entender sobre a dinâmica do mercado financeiro, sobre as opcionalidades envolvidas aí na bolsa, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui sobre o OpLab. É algo super simples e na primeira vez que vocês estiverem utilizando aí, vai ficar cada vez mais simples. Vou deixar aqui no detalhe final de que maneira vocês podem habilitar o OpLab de vocês. Olha lá, vou abrir uma aba, vou colocar aqui OpLab. E aí, pessoal, olha lá, OpLab, mercado de opções sem complicação. Vocês podem observar aqui as funcionalidades, tá? E experimentar grátis, tá? Bem simples, cadastrando aí, ó, experimentando uma degustação durante 30 dias, sem pagar nada, tem custos baixíssimos aqui para o quanto vai agregar na vida de vocês e nos estudos aí sobre o mercado. Só cadastrar os dados básicos aí e experimentar, que fica habilitado, não precisa fazer download nem nada. É uma plataforma aí extremamente simples e funcional, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês estejam aí curtindo as videoaulas. Essa videoaula aqui tem um caráter extremamente didático para que vocês possam realmente observar quais são as funcionalidades do OpLab, essa que no mercado de opções é uma ferramenta que nós usamos diariamente para estudos, tá? E simulações. Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado, até a próxima.